Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança, dando continuidade à nossa série Ensinos de Jesus. No programa de hoje você vai conhecer o que Jesus ensinou a respeito do batismo, vai saber como se comportar quando um animal silvestre entrar em sua residência. E se você sofre de sinusite, vai conhecer a hidroterapia, um tratamento que vai ajudar você. Não sai daí que o Tempo de Esperança está só começando. O que você faria se tivesse a possibilidade de começar tudo de novo? De voltar atrás, de recomeçar uma história, reescrever algo que você fez de errado? Com certeza, muito de nós gostaríamos de ter esse privilégio. E as Escrituras falam a respeito desse recomeço. Falam a respeito de como viver sendo uma nova criatura. No programa de hoje, o pastor Arilton de Oliveira vai abrir a Bíblia. E no quadro que vai tratar do ensino de Jesus, você vai aprender um pouco mais sobre esse recomeço. Mas antes que esse quadro chegue, eu gostaria de lembrar você que você pode estudar a Bíblia sem sair de casa. É isso mesmo, através da esperança, você pode estar acessando o nosso QR Code, tendo acesso à Esperança, nossa assistente virtual, e assim você vai conseguir estudar a Bíblia na palma da mão, no seu smartphone, no seu tablet, de uma maneira bem tranquila, através do WhatsApp. Se você tiver alguma dificuldade e não sabe como fazer, entre em contato conosco aqui, 9217-3089, vou repetir, 9217-3089 é o nosso WhatsApp, é o mesmo que a gente usa na rádio. Falando em rádio, eu gostaria de lembrar você que de segunda a sábado temos um encontro marcado no programa Tempo de Esperança, na rádio. Você pode estar ouvindo através da frequência 93.1 Princesa FM, ou pode estar escutando a nossa programação através do nosso aplicativo. Basta procurar na loja de aplicativos do seu telefone Tempo de Esperança e você vai encontrar ali o nosso aplicativo da rádio, vai baixar e vai ouvir. Se você não consegue baixar, não tá tendo dificuldade por causa da conexão, entra no nosso portal is.gd/Tempo de Esperança, tá bom? E ali você vai ter todo o acesso às nossas programações, a dicas, músicas, e você já sabe que temos o pedido, tocou ali, você pede, a gente toca e toca na hora, tá bom? Vamos falar agora de um assunto que talvez você já tenha passado por uma situação como essa. Já imaginou você estar em casa e de repente um animal silvestre entra na sua casa, sei lá, o bicho entra ali, o que é que você faz? Como se comportar? Será que é só gritar e sair correndo? O que tem que fazer? Vamos ver agora na nossa matéria, no Revista Novo Tempo. Assim como este mico, o habitat dos animais silvestres são as florestas ou as matas. Mas às vezes você poderá ter a surpresa de encontrar um destes animais dentro do seu terreno. O que fazer nesta situação? Sobre este assunto eu volto a chamar o repórter J. Terres, que fala de um laboratório de ciências veterinárias em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. J, é com você. Obrigado, Darcy. Vamos saber essas informações importantíssimas aqui. Eu convidei o professor Gustavo Henrique Pinto. Ele é responsável por esse laboratório de ciências veterinárias. Professor, quais são os animais que vocês mais recebem e também quais são os fatores que levam eles a visitarem as casas e o perímetro urbano? Boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Então, a maioria dos animais que temos aqui na Anhanguera são animais de caso de atropelamento. Esses animais, eles acabam indo em ambientes urbanos por causa do desmatamento, da urbanização, e esses animais acabam invadindo as casas sem querer. Isso atrai de alimento. E esses animais que a gente acaba recebendo, então eles acabam sendo atropelados em rodovias ou em ruas mesmo, nesse momento que eles acabam indo para a cidade. Por isso que esses animais acabam indo na cidade, acabam sendo atropelados, porque eles estão em busca de alimentos, por causa da urbanização. Agora vem comigo, Paulo. Imagina se você chega em casa e dá de cara com aquele ali, ó, um gambá. Ele está pequenininho assim, mas ele pode ser confundido, por exemplo, com uma ratazana, né, professor? O que deve ser feito quando você encontrar um animal silvestre? No momento que a gente encontra um animal silvestre, a gente pode ligar para o centro de zoonoses, para corpos de bombeiros, para órgãos e ONGs e institutos que trabalham com animais silvestres e ligar para retirar esses animais. Como, por exemplo, a gente tem aqui a nossa parceria com o Profauna, que é em Ubatuba, que esses animais que eles acabam indo nessas regiões, eles atendem com prontidão. Então, eles vão fazer a retirada desses animais com cautela e devolver para eles para os seus habitats naturais.
Olha, professor, esse é o caso de animais mamíferos, que até a gente cria uma certa empatia, né? Porque são mamíferos. Mas no caso de animais peçonhentos, né? Como escorpião, como a cobra mesmo, serpentes, né? A gente sabe que são animais peçonhentos. Qual que é o caminho para a pessoa quando ela encontra um animal peçonhento? No momento que a gente encontra um animal que a gente acha que pode ser peçonhento, como uma cobra, ou as aranhas, escorpiões, como você mesmo mencionou, o importante é sempre ligar para bombeiros, centro de zoonoses, né, que eles vão fazer a retirada desses animais com cautela. Jamais retirar esse animal você mesmo e pegar esse animal, porque o animal ele já vai estar num momento vai estar estressado, o animal já vai estar estressado com a situação, ele vai poder se sentir encurralado e acabar dando um bote. Então ele acaba machucando a pessoa vai ficar com contágio do veneno. Então, a melhor coisa é ligar para o corpo de bombeiro, ligar para o centro de zoonoses, para essas ONGs, institutos que trabalham com esses animais. Se você se sentir confortável, você pode sim colocar uma caixa em cima de uma forma segura, jamais ir de uma forma rápida em cima do animal, senão ele vai se assustar. Então, de uma forma segura, você pode sim colocar uma caixa em cima, que o animal vai se sentir naquele lugar, vai ficar protegido. Aí você liga para esses centros de zoonoses, bombeiros, eles vão fazer a retirada desses animais e também vai ser soltado no seu habitat natural. Professor, mas esse é o cenário quando o animal está vivo, né? Mas eu sei que os animais, infelizmente, morrem porque tem as estradas, as pessoas matam, às vezes, por medida de segurança. O que deve ser feito quando encontra um animal morto ou mesmo ele vem a falecer? Quando a gente encontra um animal morto em estradas ou em qualquer lugar, não rele nesse animal. Esse animal, como todos os animais silvestres, ele pode ter doenças de caráter zoonótico. Então, ele pode transmitir doenças do animal para o homem e o homem também pode transmitir essas doenças para frente. Então, não rela nesse animal. Deixa o animal como ele está, no ambiente que você encontrou e liga para os órgãos competentes. Se o animal está com vida, nesse momento que você acaba encontrando o animal machucado na beira da estrada ou na rua, o animal acaba fugindo para dentro de casa e está machucado, liga para esses lugares que eles vão fazer a retirada desses animais e deixa ele lá. Não rela no animal, não mexa nele, porque ele pode acabar se assustando, ele pode acabar fugindo e se machucando também. E se ele estiver encurralado, sentindo que está como uma presa, um predador no caso, ele pode atacá-lo. Então, não rele nesse animal. Darcy Vizan, eu sei que você é uma mulher corajosa e se você visse um lobo-guará, o que você faria? Eu sairia correndo com certeza, com toda certeza. Agora, Jota, tem muita gente que acaba adotando esses animais silvestres, né? Principalmente aves como papagaios, maritacas. Pergunta para o Gustavo, o que a lei diz sobre isso? É proibido ou não é proibido? Verdade, vamos saber, professor, tem muita gente que adota animais, por exemplo, as aves, né? Maritaca, papagaio. É proibido ou não adotar esse tipo de animal? Sim, é proibido. Você acaba pegando um animal retirado do habitat natural dele, já é um crime que você acaba cometendo. Se você comprando de pessoas que você não tem certeza de onde você comprou, você pode estar fomentando o tráfico de animais silvestres. Muito bom, né? As dicas já foram dadas, agora é só seguir, vale a pena atentar, viu? Tempo de Esperança é informação também. Você fica ligado na programação e vai aprendendo mais e mais. Agora vamos seguir a nossa jornada com aquele quadro fundamental. Eu estou falando do Reavivados por Sua Palavra. Você já leu sua Bíblia hoje? Já pegou a sua Bíblia e já tentou extrair para a sua vida alguma lição hoje? Pois é, quando você lê capítulo a capítulo, você cresce, você desenvolve, você aprende, você vai permitindo que Deus venha reavivar a sua vida através das Escrituras. E hoje, não diferente dos outros dias, o nosso amigo pastor Adolfo Soares vai trazer o comentário baseado no Reavivados por Sua Palavra de hoje. O apóstolo Paulo, juntamente com as 275 pessoas do navio, chegaram em segurança à ilha de Malta. E aí ocorreu outro milagre. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se da mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas sabe o que aconteceu? Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele iria ficar inchado, que iria cair morto de repente.
Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que Paulo era um deus. Logo depois, o apóstolo Paulo curou ao pai de Públio, que era o chefe daquela ilha. Esse pai estava muito doente. A cura foi feita através de uma oração e da imposição de mãos. Depois de 3 meses, partiram para Roma. No meio do caminho, Paulo ainda teve tempo para visitar alguns irmãos. Estando na cidade de Roma, Paulo anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e com toda liberdade. Amigos, desta forma terminamos a leitura do livro de Atos. Vimos como Deus cuidou de seu povo, desde o nascimento da igreja até o fortalecimento dela. De um grupo muito pequeno, a igreja se transformou num grupo enorme, espalhado por todo o Império Romano. Nesta época, os cristãos tinham um tremendo espírito missionário e rapidamente espalharam o Evangelho por todo lugar. E quanto a nós? Devemos imitar a Igreja Apostólica, cultivando unidade, compromisso, respeito pela palavra e espírito de missão. Amanhã, o nosso estudo será no livro de Romanos. Muito obrigado, pastor Adolfo, mais uma vez pelo belíssimo comentário. Que Deus continue abençoando o teu ministério. E você que está acompanhando aqui a nossa programação, sempre guarde essas informações no coração, aprenda lições, viva conforme as Escrituras ensinam e você vai ser sempre feliz. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Dá para ser inventado algo melhor do que ser feliz. Brincar, pular, abraçar. O melhor da vida é saber fazer com que pequenos detalhes jamais sejam esquecidos. Deixar o que não é tão importante para depois. O que é urgente pode esperar mais um pouco. O que é prioridade, não. Viver mais offline. Sentir a presença de quem faz toda a diferença. Envelhecer ao lado de quem se ama. Encontrar nos menores braços os melhores abraços. O melhor da vida é ter carinho pela vida. Escolher sempre o mais saudável para viver cada segundo de tudo que realmente importa. A Superbom sabe que para aproveitar a vida, ter saúde é essencial.
Assim, cada detalhe será inesquecível e cada dia belas histórias serão vividas. Super bom. Saúde para viver o melhor da vida. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora nós temos um recadinho especial direto do Musicais. Você que gosta de bateria, você que gosta de percussão, você que gosta de trabalhar com ritmos, o professor Eduardo Aragão tem um recado para você. Olá, eu sou o professor Eduardo Aragão, sou professor de bateria aqui do Musicais e vim aqui falar um pouquinho sobre esse instrumento. A bateria é um instrumento de percussão, que ela possui esse conjunto de tambores e eles são tocados simultaneamente. Por que tocar bateria? A bateria ela ajuda em diversas áreas, tanto do nosso corpo quanto do nosso cérebro. Uma delas é a atenção. A bateria ela te exige muita atenção quando você vai tocar cada instrumento. Então cada membro tem a sua movimentação. Então isso exige do instrumento e do músico uma atenção bem dedicada. Outra coisa é a disciplina. A disciplina para tocar esse instrumento deve ser constante. E isso vai te ajudar tanto na caminhada musical quanto na sua caminhada fora da escola de música. Então a disciplina ela é encontrada em diversas partes da nossa vida. Então ela é primordial para isso. E outra coisa é o conhecimento de outras culturas e linguagens, né? Então nós que tocamos bateria, nós que somos músicos bateristas, nós buscamos outras linguagens e outras culturas para tocar cada ritmo aqui dentro do instrumento. O instrumento é um instrumento de acompanhamento, mas por muitas vezes também pode ser um instrumento solista, como um solo de performance, mas por várias vezes ele apenas acompanha uma banda ou um grupo musical. Os sintomas da sinusite podem ser aliviados com lavagem nasal, vaporização e banhos de contraste. Para fazer a lavagem nasal, utilize um soro fisiológico que você pode adquirir em qualquer farmácia. Pingue essa solução nas narinas várias vezes ao dia, agitando o frasco antes do uso. O soro vai remover a sujeira do nariz e vai atrair as secreções dos tecidos inflamados, diminuindo assim a congestão nasal. Você também pode fazer uma vaporização para diminuir a congestão nasal. Ferva 1 litro de água. Depois que a água estiver fervendo, abaixe o fogo e coloque na panela uma cebola ou folhas de eucalipto ou 3 colheres de orégano. Ponha a panela sobre uma mesa, sente-se numa cadeira e cubra a cabeça com uma toalha grande e respire o vapor durante 10 a 15 minutos. Mantenha os olhos fechados durante o tratamento. Para fazer o banho de contraste, você vai precisar de 2 bacias, uma com água morna, em temperatura máxima que a pele do seu rosto suporte, e outra bacia com água fria. Use um relógio para marcar o tempo do tratamento. Faça o banho de contraste mergulhando o rosto durante 3 minutos na bacia com água morna. Lembre-se de levantar a cabeça para respirar durante esse tempo.
Depois, mergulhe o rosto na bacia de água fria durante 1 minuto, levantando a cabeça para respirar durante esse tempo também. Volte para a bacia de água morna e assim repita esse processo 5 vezes, até atingir 20 minutos de tratamento. Este procedimento ajuda a desprender as secreções dos ossos da face. A sinusite pode sim ser prevenida através de uma vida mais saudável e de alguns cuidados. Por exemplo, pessoas que têm uma boa alimentação rica em frutas, em verduras, elas têm uma imunidade melhor. Pessoas que se exercitam diariamente, especialmente na presença do sol e do ar puro, também acabam tendo uma imunidade melhor e um risco menor de ter esses problemas respiratórios. Olha aí, coisa boa, talvez você nunca tenha ouvido falar da hidroterapia, né? Mas é um tratamento muito bom, é uma técnica fantástica e vai ajudar você que está sofrido de sinusite. Deixa eu mandar um abraço e esperança para você que está acompanhando a programação direto de sua casa, acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhando também pela TV Princesa, que é uma filial daqui da TV Gazeta, né? E aí você está acompanhando o Tempo de Esperança. E é muito bom saber que você está ligado nessa programação, que faz parte dessa família, não só na TV, mas também na rádio. E temos esse encontro diário, onde a gente pode conversar, a gente pode louvar a Deus, pode aprender um pouco da Bíblia. O tema que a gente vai estar tentando responder aqui para vocês está relacionado diretamente aos profetas. Afinal, no último programa, o pastor Arilton Oliveira falou a respeito dos profetas. E aqui algumas pessoas falam algumas coisas. O que Jesus falou dos falsos profetas é uma grande pergunta que vem aqui. E se você abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 7, Mateus 7, no verso 15, diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, olha que interessante, mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, ovelhas disfarçadas, lobos disfarçados de ovelha, melhor dizendo, né? Então você vê que são pessoas que estão no meio do rebanho, mas o propósito ali, literal, não é ser um como um rebanho, mas de alguma forma tirar proveito. E aqui tem um problema, porque a Bíblia fala sobre isso. Uma outra pergunta que chegou aqui do nosso amigo Joás Batista, ele pergunta assim: existe alguma profecia que fala dos finais da história humana no Antigo Testamento? Porque geralmente a gente vai falar de profecia, vai falar dos profetas, e a gente associa muito às profecias do Novo Testamento. E quando se fala do Antigo Testamento, usa muito o livro de Daniel, às vezes Jeremias, às vezes Isaías, mas em sua maioria falamos do final do tempo utilizando o Novo Testamento, né? E aí por isso que o nosso amigo Joás faz essa pergunta. Eu queria convidar você, meu amigo, que está acompanhando a programação com certeza, a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento ali, Joel no capítulo 2. E eu quero ler aqui 4 versículos importantíssimos de Joel no capítulo 2, do verso 28 até o verso 32, que dizem o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que interessante, está falando do futuro, está falando do Espírito Santo, está falando que filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, olha que interessante, e os vossos jovens terão o quê? Visões. Olha, é importante, eu parei aqui um pouquinho, mas você tem que estar com sua Bíblia na mão, sempre marcando, sempre com um caderninho anotando, porque você tem que lembrar que aqui é assim diz o Senhor. Não é, ouvi o pastor Ítalo falando no programa, não pode ser assim, você tem que estar com sua Bíblia, você tem que estar acompanhando, você tem que estar marcando, você tem que estar fazendo parte desse estudo, para que você entenda, para que você possa compartilhar também, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa leitura de Joel capítulo 2, agora do verso 29, lembrando que vamos até o verso 32. Joel 2, verso 29 diz assim: até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Olha o verso 31 agora, presta atenção. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o verso 32, fechando esse bloco de leitura, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles o que o Senhor chamar.
E é interessante que você está vendo aqui como a Bíblia, de uma maneira muito clara, ela vem tratando do Espírito Santo aqui atuando na vida das pessoas e também no dom profético. E fala claramente, nitidamente, que nos últimos dias os filhos, os jovens, os velhos, as crianças seriam usadas por Deus para trazer para o mundo uma mensagem, uma voz de esperança, ao qual, ao conhecer a vontade de Deus, as pessoas poderiam se preparar melhor para o encontro com Jesus. Isso é um ponto interessante que, se você olhar direitinho, tanto em Apocalipse 12, 17, como em Apocalipse 14, verso 12, vai falar ali das características da igreja verdadeira. Nós já estudamos a respeito disso aqui. E quando você vai conhecer as características da igreja verdadeira, vocês vão ver pontos que se repetem. Eu vou ler aqui Apocalipse 12, 17, porque é muito parecido com o texto de Apocalipse 14, e diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, características da igreja, do povo de Deus, é guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Nós sabemos o que é o testemunho de Jesus, falamos a respeito do testemunho de Jesus. O pastor Arilton, de uma maneira muito clara, falou para mim e para você a respeito do testemunho de Jesus. Mas olha que interessante, se você for agora para Apocalipse 19, verso 10, você vai ver que João, ele abre o leque, que Deus, inspirando João, faz nos entender um pouco mais sobre o testemunho de Jesus. O que é, segundo a Bíblia, uma boa definição para o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, no verso 10, diz assim: prostei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, presta atenção, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Olha que interessante, testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O que é que está na sua Bíblia aí? O testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Sabe o que é interessante? Quando você olha o testemunho de Jesus como espírito de profecia, é como se estivesse dizendo assim: Deus, através do espírito de profecia, apresenta a Cristo, a vontade de Cristo, e prepara-nos para o encontro com Ele. Ao estudarmos as Escrituras, nós vemos de uma maneira muito clara o quanto Deus nos ama, de tal forma que prepara a nossa vida, o nosso coração, através dos seus profetas, para que possamos entender melhor a vontade dele, possamos ajustar os nossos passos. O Espírito Santo vem sobre nós e guia-nos, dizendo no nosso ouvido: esse é o caminho, andai por ele, ajustando a nossa vida. Nós planejamos, mas Deus é que dirige o passo, diz o Provérbios 16. Então pare hoje e pense um pouquinho. Você viu o pastor Arilton falando de Ellen White, por exemplo. E quando você pensa em Ellen White, não necessariamente você tem que pensar em alguém que veio substituir os profetas. Porque tem gente que pensa assim: nós não pegamos os escritos de Ellen White e colocamos na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, o canon bíblico está fechado, o espírito de profecia, você já viu, é o testemunho de Jesus. Então Deus usa as pessoas, como você viu em Joel, os jovens, os velhos, as crianças, não importa, Deus quer usar-nos. E Deus usou Ellen White. Usou para que ela, como ela se mesmo se chama, como a luz menor, faça-nos entender um pouco mais. Ela nos ajuda, os escritos que Deus inspirou ela a escrever, nos ajuda a entender melhor o que a Bíblia está falando. É como ela mesmo diz, a Bíblia é a luz maior, os escritos são a luz menor, mas a luz menor nos guia à luz maior. É por isso que quando você vê a gente abrindo a Bíblia, conversando, você vê detalhes ricos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda a compreender. E o Espírito de profecia ajuda-nos a entender mais ainda. Com o auxílio do Espírito Santo, usando tudo isso, nós crescemos em graça. Por isso que é importante que você dê a Deus a oportunidade de falar ao seu coração. E antes de você julgar um profeta, estude-os pelos seus frutos. Você lembra? Pelos frutos conhecereis se ele está falando de Deus, se ele guarda os mandamentos. Afinal, guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Se é de Deus, vale a pena ouvir. É necessário dar tempo, dar atenção, porque se é de Deus, nos aproxima do Criador. Então, eu desafio você. Você tem um interesse, a vontade de conhecer um escrito de Ellen White, por exemplo?
quer receber na sua casa para que você leia, avalie e tome uma decisão, nós queremos mandar gratuitamente para você um exemplar, para que você conheça, para que você estude, para que você se aproxime de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender a voz dos profetas, porque se você crê no profeta, se você crê em Deus, você estará seguro, você prosperará. Então que Deus te abençoe e te ajude. E enquanto você está refletindo sobre o que a gente falou, nós vamos louvando ao nosso Deus, porque é tempo de louvar. Se o Senhor manda seguir, seja feito até o fim. Jogo a rede ou vão pregar em terra firme ou alto mar. Não ninguém conseguir e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência é seguridade aquele que a permitir. Cristo não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada até.
consigo ver. Cristo, não consigo ver. Mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada teu. Meu Senhor, não dava pra alguém prever. O inocente morre no culpado ter. Vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior Depois dessa linda canção, nós vamos para um pequeno intervalo. Já já a gente volta com o pastor Arilton abrindo a Bíblia e nos mostrando o que Jesus ensinou a respeito do batismo. Já vá preparando seu coração, porque o intervalo é rapidinho. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Tudo bem? Você que está nos acompanhando no programa Tempo de Esperança. Você sabia que a rede de educação adventista ela está presente em quase 200 países e hoje nós contamos com mais de 8.500 instituições educacionais, entre elas escola, colégios, internatos e também universidades. Você sabia que os nossos alunos aqui de Santarém também participam de programas de intercâmbio cultural em outros países? No ano que vem, os nossos alunos, alguns deles, estarão indo para Paris e também Londres. Ali eles poderão estar em instituições da nossa rede educacional, em nossa universidade, só que não para por aí. Hoje, o nosso Brasil conta com a maior rede de portais da educação adventista, chamado Eclés, e ela foi considerada a melhor plataforma educacional do Brasil. Além disso, os nossos alunos têm várias vivências ali, por meio de projetos, escolinha de esportes, futsal, vôlei, vivências, coisas maravilhosas que o seu filho, a sua filha não podem perder. Além disso, queridos pais, nós temos também aqui uma grande preocupação com a segurança dos nossos alunos desde que entram até a sua saída. E também a questão dos protocolos de higienização contra a Covid. Aqui o seu filho estará completamente seguro. E para todos os pais que entrarem em contato conosco agora, no mês de junho, receberão um desconto especial. Para que você consiga esse desconto especial, você precisa seguir alguns passos. Você primeiro deverá vir ao colégio presencialmente. Segundo, estar dizendo, eu assisti o Tempo de Esperança e o professor Robson me disse que eu tenho um desconto especial. E você estará recebendo esse desconto para que o seu filho receba a melhor educação do mundo, da educação adventista. Estaremos aguardando vocês. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver.
Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora é o momento de ver o que Jesus ensinou a respeito do batismo. O pastor Arilton já está preparado, você já deve estar com sua Bíblia, com caderno, com papel, caneta, não sei, para que você anote, para que você participe, interaja e lembre. Se você tiver alguma dúvida, 9217-3089 é o nosso número, basta mandar uma mensagem que nós estaremos aqui para responder, para interagir com você. Agora, prepare o coração, que é hora de ver o que a Bíblia fala. Em cada religião existem ritos de iniciação. No cristianismo, pratica-se o batismo como marca inicial da experiência religiosa. No entanto, existem muitas dúvidas sobre o tema. Acho que as principais são: é o batismo um requisito à salvação? Quando alguém deve ser batizado? Como deve ser ministrado o batismo? Muitos vinham até aqui, ao Rio Jordão, para serem batizados por João Batista. João pregava o batismo de arrependimento, mas Cristo não tinha pecados dos quais se arrepender. Por que então que ele passou pelo batismo? Ele passou pelo batismo porque assumiu a culpa da humanidade. E dessa forma, ele validou o rito do batismo. Um outro detalhe que nós temos que aprender é que Jesus colocou o batismo como a porta de entrada no seu reino espiritual. Ele declarou em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. E para Nicodemos ele também disse, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quais os passos que alguém deve dar antes de passar pelo batismo? A Bíblia fala em pelo menos 4 passos. O primeiro deles é aprender o que a palavra de Deus ensina. Jesus ordenou aos discípulos em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O primeiro passo seria aprender. Alguém, antes de ser batizado, tem que conhecer pelo menos a mensagem essencial da palavra de Deus. Um segundo passo, aquele que estudou a palavra de Deus, conheceu a mensagem, ele deve crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Foi isso que Jesus declarou em João 3,16. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Marcos 16:16, Jesus também disse, quem crer e for batizado será salvo. Ninguém pode ser batizado a menos que creia em Jesus Cristo como Salvador.
Um terceiro passo, a pessoa precisa se arrepender. O arrependimento pode ser traduzido como tristeza pelo pecado. O apóstolo ensinou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E, finalmente, um último passo a ser dado é a conversão. O que significa conversão? É você estar indo numa direção e agora caminhar numa outra oposta. Antes nós caminhávamos longe de Cristo, agora nós nos convertemos para caminhar ao lado dele. Por isso a palavra de Deus nos ensina: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Logo, um recém-nascido não tem a capacidade de preencher os passos que a Bíblia demonstra para ser batizado. Qual a forma correta de alguém ser batizado? Por imersão, infusão ou aspersão? Lógico que é por imersão. A palavra grega baptizo, que nós usamos batismo, significa mergulhar, imergir, afundar. A menos que alguém seja mergulhado nas águas, esse alguém não está batizado. O maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Quando ele quis ser batizado, ele veio para o Rio Jordão e a Bíblia diz que ele foi batizado e saiu das águas. Se vamos para Atos capítulo 8, você tem Filipe parando o carro com o eunuco e o livro declara: ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Logo, não há nenhum exemplo na Bíblia de alguém sendo batizado por infusão ou por aspersão. Mas e eu que fui batizado por infusão ou aspersão? Amigos, por mais sinceros que tenham sido seus pais, a Bíblia não apoia batismo por infusão ou por aspersão. Não há sequer um único exemplo na Bíblia. Então, você precisa passar pelo batismo. Mas se você foi batizado por imersão e agora está conhecendo as verdades que antes não conhecia, você deve então ser rebatizado. Mas pastor, rebatizado? Isso mesmo. Abra a sua Bíblia em Atos 19, 1-5. Aí nós temos um claro exemplo de alguém que já havia sido batizado por imersão por João Batista e passou pelo rebatismo. Então esse assunto deve ser encarado com muita seriedade. Logo, não deve ser ministrado para nenhum recém-nascido. A pessoa, para ser batizada, precisa ter condição de conhecer do Evangelho, crer no Evangelho e ser sepultado nas águas. Eu já estou aqui dentro do rio, pronto para o batismo. Eu pergunto, e você? Você quer seguir de perto os ensinos de Jesus Cristo? Então você precisa ser batizado por imersão, como Jesus o foi. E eu queria apelar ao seu coração, para tomar agora essa decisão. E nós queremos ajudar você nessa decisão. Se você sente no seu coração esse desejo e quer decidir agora se batizar como Jesus se batizou e se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu peço que você acesse um site nosso, decidimudar.com.br. Esse site você coloca o seu nome e nós vamos fazer contato com você para ajudar você nesse processo. Jesus foi muito claro em seu ensino. Se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito.
E aí, vai tomar a sua decisão? Você quer vir para o batismo? Se esse é o seu desejo, eu vou orar com você agora. E depois você acessa o nosso site, manda a sua mensagem para nós e nós vamos te ajudar nessa nova experiência. Pai Santo, aqui estamos no Rio Jordão, o mesmo rio onde um dia o Senhor Jesus foi batizado. E eu quero orar agora por cada amigo, por cada amiga que está me assistindo e que toma agora a sua decisão pelo batismo. Que o teu Espírito Santo, assim como veio sobre Cristo nesse local, possa também agora batizá-los. Que eles tomem agora a decisão ao teu lado. E nós queremos ajudá-los nessa decisão. Por isso, bom Deus, nós já te louvamos, porque a vitória em Cristo, ela é certa. E eu quero orar por cada um que agora está entregando o seu coração. Nada merecemos do Senhor, mas tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Viu aí? Deus ama você. Deus quer te oferecer uma nova oportunidade. Deus quer te ajudar passo a passo a ser feliz de verdade, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é que você está esperando para tomar essa decisão? O que você está esperando para nascer de novo? Eu quero estar do seu lado. Nós queremos preparar para você uma linda festa, uma festa batismal, uma festa onde você vai poder dizer no seu coração e diante de todos que você quer ser uma nova criatura. É o seu desejo participar desse privilégio de testemunhar, de nascer novamente e reescrever sua história. Mande uma mensagem para a gente aqui, 9217-3089. Eu quero estar ao seu lado e Jesus vai cumprir na sua vida a promessa dele, que ele vai voltar para te salvar, porque ele falou que viria e veio, falou que morreria por mim e por você e morreu. Jesus falou que ressuscitaria e ressuscitou, e se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Prepare sua vida, o seu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E buscar, e com ele no lar, uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou